ela é realmente, pronto, ela já a conhecem, ela realmente tem esse apelido, que é Possuída. Ai. A Vintes, Vila Nova de Gaia, Porto e arredores. Voltamos ao norte, depois da bela e querida Mónica Gama, e agora temos aqui alguém à semelhança da Mónica, que também criou muita expectativa enquanto atleta júnior. Em sénior, correu rápido, muito rápido, aquelas distâncias de 5 mil metros, mas não deu tanto nas vistas, porque no seu tempo havia mais, não sei quantos, a correr rápido. E muitas vezes levava algumas tareias desse pessoal, mas nunca quebrou. E prova disso é que hoje, 2021, está aqui nas imagens, completamente inteiro, é ele, Carlos Monteiro. Obrigado, Carlos. Obrigado eu pelo convite. Obrigado por estar aí e num lugar merecido, porque é o lugar das estrelas. E eu queria perguntar se o Carlos alguma vez se sentiu uma estrela do atletismo português. Não, nunca me senti uma estrela. Sou um bocado anti-vedeta até nesse aspecto. Mas com a consciência que fui alguém que no meu tempo teve a sua importância, teve aquém de chegar aos patamares mais elevados, teve um pontinho, como se costuma dizer, de chegar àqueles patamares mais elevados, pormenores que hoje nós dominamos na perfeição, mas que naquela altura não se sabia, tem muito a ver com recuperação. Mas os resultados foi, sobretudo num determinado período, 90, 91, 92, 93, onde pelo menos no ranking nacional liderava nas disciplinas, sobretudo 3.000 e 5.000. Marquei um período, sobretudo em Júnior, foi muito bom. Depois, a primeira operação que eu fiz na altura, a seguir à época, a famosa época Júnior, não é? Depois iniciou-se um período chamado a Travessia do Deserto. Havia realmente entre os Júniors e os Séniors, era mesmo um deserto. Onde não há gente, onde não há escolas, onde não há hospitais, onde não há cidades, onde não há indústria, onde não há comércio, onde não há hotéis. Mas mesmo assim, não baixei os braços. Depois de um período de grande dificuldade. Nós já vamos falar disso tudo, Mas a primeira pergunta que eu tenho para hoje é saber se esta manhã, quando se olhou ao espelho, se disse a si próprio, estás com bom aspecto. Ou houve outra frase? Eu digo muitas vezes isso aos meus atletas, mas eu às vezes acordo com a sensação que tenho que não dormi muito bem. Sobretudo quando os meus atletas vão competir, muitas vezes acordo com a sensação que passei mal a noite, porque não só estive a rever, como estive a preparar as provas deles. E quando era o pequenininho Carlinhos, lá por Avintes, como é que era? Sempre com bom aspecto ou nessa altura as preocupações eram outras? Não, isso é um período muito bom, o período de Avintes, o período das camadas jovens, é um período que nós divertíamos muito o atletismo. Aliás, eu jogava futebol, entrei no atletismo, porque quando no atletismo havia raparigas, no futebol não havia. Mas em que idade é que entrou para o atletismo? Eu entrei com 13 anos. E logo nas provas de estrada, não é? Sim. Aquilo, naquela altura, o atletismo era uma coisa completamente diferente. Era em estrada, sobretudo em estrada, e quase o atletismo de seleção natural. Nós tínhamos na altura uma pessoa que era o nosso treinador, que era o Sr. Leites, que tive o prazer de encontrá-lo agora no ano passado, num convívio que fizemos em Avintes, que está bem de saúde, com 84 anos, está igual, que era um excelente motivador. As 3 vezes que treinávamos por semana, muitas vezes eram só palestras, mas que saíamos para as competições com uma força de correr que ninguém nos segurava. Mas era aquele treino, pronto, normal na altura. Muitas das vezes éramos colocados com os séniores, com os júniors, todos juntos, os pequenitos,
éramos levados para uma localidade perto de Vintes, que é Costuma, e depois vínhamos a correr para Costuma, à noite, sem luz, à chuva, ao vento. Hoje era impensável treinar-se dessa forma. E tal como eu disse na introdução, o Carlos destacou-se em Júnior e foi, logo no seu primeiro ano de Júnior, foi quinto no Europeu de Júniores, nos 5.000 metros. Nessa altura começou a ter altos sonhos no atletismo, ou esses sonhos já vinham de trás? Sim, a partir daí foi realmente um ponto de viragem. Eu, no primeiro ano de Júnior, quando eu iniciei a época, eu tinha 15,06 aos 5.000. E sei que nesse ano fiz cerca de 6, 7 corridas de 5.000 metros, sendo que 5 delas situaram-se entre os 14,52 e os 15,06. Os mínimos na altura eram 14,20. À partida, quando um atleta olha está a esta distância, não acha que é impossível atingir aquele patamar. Mas eu, como treinava bem, e o meu treinador também nesse aspecto incentivava imenso, eu lembro-me perfeitamente dessa prova. Fui por minha conta, porque eram provas de final de clubes, eu estava no Futebol Clube Porto, não tinha lugar na equipa, e pedi para competir extra competição, e fiz a marca de apuramento para o Campeonato da Europa de Júniores, 14-17. Depois, no Campeonato da Europa de Júniores, melhorei para 14-13, que foi a marca que fiquei nesse ano. A partir daí, é começar a sonhar. E foi um sonho atingir a marca do Leitão no ano seguinte, que viria a acontecer. Houve uma altura que parecia que era impossível, porque a seguir, quando se aproximou o Mundial de Corta-Mato, eu parei durante 4, 5 semanas, retomei os treinos em final de abril, e viria a bater os 2 recordes dos 3 e 5 mil em julho, já nas últimas provas de julho. E quando bateu esses 2 recordes, dos 3.000 e 5.000, e nesse ano tinha ido ao Mundial de Corta-Mato, nessa altura consegue-me dizer de 0 a 10 quanto é que isso devia a talento e quanto é que devia a treino? Eu no segundo ano de Júnior, ou seja, esse ano que eu bati os recordes, eu passei para um treino que já tinha 2 treinos bidiários por semana. Portanto, eu treinava, fazia 9 treinos semanais. Mas não se pode dizer... Eu acho que uma coisa não existe sem a outra. Pode-se ter muito talento, mas se não se trabalhar, não se vai a lado nenhum. Portanto, eu acho que a parte do treino tem uma grande porcentagem de sucesso nesses resultados. Não acredito que haja uma coisa sem a outra, sobretudo em distâncias a partir de 3.000, 5.000. Ou há trabalho ou não se consegue lá chegar. Portanto, eu não acredito. Poderia ter algumas condições naturais, certamente as teria, mas foi fruto de trabalho, né? Sem dúvida. Ok. E lembra-se, assim, por curiosidade, de algum treino nesse tempo de júnior de segundo ano que o tenha marcado? Eu lembro-me de alguns e ainda estive a recordar com ele no Nacional Corta-Mato, onde estive à conversa cerca de 1 hora com o Carlos Lopes. E eu era júnior nesse ano de júnior antes do Mundial de Corta-Mato. Houve um estágio de preparação para esse Mundial de Nova Iorque. E então os júniores foram integrados naquele treino e fomos para o campo de golfe de Vila Moura, da Quinta do Lago. E íamos treinar com o Mamed, com o Lopes, com os Castros, portanto, aquela geração já estava que era o mais alto nível, não é? E então lembro perfeitamente porque fui treinar com o Lopes, era um treino de endurance de 1 hora, no sobe e desce do campo de golfe, que oscila bastante. E eu acabei como se tivesse feito uma competição. Porque os séniores, quando apanhavam os júniores no grupo, aquilo era acelerar até os júniores a ficarem pelo caminho. Então, simplesmente morri nesse treino, acabei e estava morto. Depois, na passagem para sénior, houve ali 3 épocas sem evolução. Felizmente, consegui ultrapassar essa travessia do deserto. No entanto, eu agora tenho relatos de que o Carlos Monteiro era assim um pouquinho nariz empinado. Será que essa travessia no deserto serviu para colocar os pés no chão ou o nariz sempre continuou um bocadinho empinado? Não, isso é uma má ideia que tenho de mim. Nunca fui nariz empinado. Agora, o que eu era muito introvertido. Eu
Isso às vezes que saiu da Vintes muito fechado, muito ouvido, só os anos é que me vieram trazer. Agora, hoje em dia, sou capaz de estar com qualquer pessoa a falar durante horas, né? Naquela altura não era assim, era muito fechado, no meu canto, depois no grupo de treino onde estava inserido, e era muito pouco falador, portanto, não era muito de conviver, por isso talvez tenha dado essa ideia que era nariz empinado. Não, mas a travessia do deserto deve-se sobretudo a duas coisas. Primeiro, eu fiz uma intervenção cirúrgica no final dessa fantástica época de júnior, que me levou a estar 4 meses parado, com uma medicação fortíssima, onde ganhei muito peso. Cheguei a ganhar 8 quilos nessa altura. Portanto, e os anos seguintes demorou algum tempo a recuperar. Depois, sobretudo, a recuperação dá-se quando, em 89, eu decido abdicar dos estudos e fazer uma aposta no atletismo. A seguir dá-se a grande evolução. Dá-se uma evolução para outros patamares. Mas antes de 89, em 88, o Carlos já tinha corrido outra vez em 13:42. Exato. Já vinha no processo evolutivo, mas sobretudo a partir daí, 88, 89. Eu já não me lembro muito bem de quando é que fiz a abdicação dos estudos, foi 88, foi 89, seria por aí. Sei que depois passei a fazer só atletismo durante uns anos, chamado profissionalismo, que não é profissionalismo, mas é um profissionalismo mal pago. Realmente, eu tinha esta questão, que é, apesar de serem 13:42, em 88, esses 13:42 valeram-lhe apenas o 15º lugar no ranking anual. E que, pronto, isso é uma fonte de motivação ou fonte de motivação? É uma fonte de motivação. Se lhe dissessem que passado 30 anos, em 2018, esse tempo seria o primeiro do ranking anual português, o Carlos acreditaria? Não acreditaria. Eu pensaria que a evolução continuaria. Não pensava que depois ia haver aquela debacle que houve no meio fundo. Foi realmente um período fantástico, aquele período da década de 80 e da década de 90, realmente um período muito bom, mas são tempos que não são comparáveis aos de agora. Lá está. Agora é impossível, por exemplo, um atleta abdicar dos estudos para fazer só atletismo, porque é um risco muito, muito elevado. Na altura não seria tanto, não é? Na altura não seria tanto. Portanto, eu esperava que o atletismo continuasse a ter grandes valores de meio fundo e continuassem a fazer grandes marcas e a bater as nossas marcas da altura. Portanto, não estava à espera. Isso foi um fenómeno que dá um programa só para falar o que é que se passou com o meio fundo, né? E o que está a acontecer agora, neste momento, penso que estamos num período de inversão. Sim. E voltando agora ao seu tempo, consegue-me dizer qual é que era o seu atleta favorito português do meio fundo? Atleta feminino eu não lhe pergunto, porque já sei a resposta. Feminino? Feminino já sei, está aí em casa. Era a Rosa. A Rosa e a Aurora também, mas nos masculinos era o Lopes e o Mameda, sem dúvida. Não, mas sim, só que eles, se calhar, são de uma geração um pouquinho antes. Até porque o Lopes é de 47, acho. Eu ainda os apanhei, aliás, em relação ao Mamed, não fui colega de treino dele, não fui colega de deslocações de taças campeões europeus, etc. Não é? O Lopes, só alguns treinos que eu tive com ele, mais a nível dos estágios, ainda em júnior, primeiro e segundo ano de série, não o apanhei. O Mamed ainda apanhei mais uns anos. O Mamed ainda apanhei mais uns anos. Depois o António Leitão, depois veio a geração dos Castros, do Leitão, que foi também um atleta fantástico, né? O Leitão foi um atleta a todos os níveis fantástico. E, de um outro tipo de atleta, o Leitão era um tipo de atleta, de pessoa que não levava o atletismo como nós levávamos, ele levava aquilo numa forma mais desportiva, digamos assim. Onde estivéssemos era o nosso animador, era uma pessoa com um espírito fantástico. Quando estávamos com o Leitão, estávamos todos bem, era risada atrás de risada, não é? Portanto, os estágios sem Leitão não era a mesma coisa. Até pela pessoa que era uma pessoa, um ser humano fantástico. Sim, infelizmente aconteceu o que toda a gente sabe e é assim.
Eu agora tenho aqui uma pergunta do diretor, que como sempre vem no envelopinho, e aqui vai. Há cerca de um ano, um dos tubarões do seu tempo, o José Regal, esteve aqui e disse que o atleta mais misterioso da vossa geração era precisamente o Sr. Carlos Monteiro. Ora, porque o Carlos nos estágios se colocava à parte, não se misturava, fugia na hora de rolarem juntos, não dizia aos tempos das séries. Por isso a pergunta é fácil. Quanto dinheiro é que o Carlos já ganhou com os seus direitos de autor da frase "O segredo é a alma do negócio"? Não ganhei muito. Não. Vamos lá ver. Eu nos estágios treinava juntamente com toda a gente. Aliás, eu treinava com o grupo de Sporting. Aliás, nessa altura até havia, os vários grupos que treinavam em conjunto. Mas quase sempre fazia as séries com o grupo de Sporting. Mesmo quando não estava no Sporting, treinava muito com o grupo de Sporting. Quando estávamos em estágio. Mas havia uma rivalidade entre o grupo do Alfredo Barbosa, não é? Havia isso. Era existente. Isso não se pode escamotear, nem era uma verdade. Havia essa rivalidade que havia entre grupos. E que tentava-se essa história dos tempos das séries, de esconder o tempo das séries. Não, porque nós onde estávamos, eles estavam a tirar o tempo às nossas séries. Nós sabíamos o tempo que nós estávamos a fazer. E isso era muito engraçado. Quando não se treinava junto, mas eu também treinei muitas vezes com o grupo do Regalo, chegávamos a fazer séries, e claro que já sabia, quando juntavam os grupos, aquilo eram séries a partir. Aquilo, ninguém se poupava naqueles treinos. Portanto, isso foi um pouco a razão do sucesso naquela altura. Havia uma rivalidade sadia. Nós, por exemplo, inclusive, rolávamos, o grupo que rolava no Parque da Cidade, no Porto, por exemplo, chegava a atingir 16, 18 atletas por vezes. Agora, havia realmente havia momentos mais específicos, momentos que antecediam as grandes provas, havia um bocado de resguardo, para não dar o ouro ao bandido. Quer dizer, muitas vezes não quer dizer nada. O facto de estarmos a fazer um treino de séries e estar a fazer grandes treinos não quer dizer que na prova seguinte o resultado vai ser condizente com as séries. Temos imensos casos desses. Olha, em particular no grupo, que era o grupo do Regal e do Barbosa, eu lembro-me do falecido Alfredo Barbosa, quando estavam a falar em treinadores e dizia qual era o atleta dele que ia estar muito bem naquela prova, ele nunca acertava. Quando ele apostava no Regal, saía o Joaquim Silva. Quando havia o Joaquim Silva, era o Pinto. E às vezes, quando apostava no Pinto, era o Paulo Catarino. Portanto, ele tinha alguma dificuldade, porque o Alfredo Barbosa via realmente a projeção para as provas pelos tempos das séries. E os tempos das séries, muitas das vezes, o que é que acontecia? Havia atletas que estavam a competir nas séries e a recuperação não se dava da mesma forma. Não chegavam à prova recuperados como outros recuperaram. As séries para uns podia ser 96, 97% e para outros podia ser 104, 105, 120, sei lá, que o grupo era grande também deles. Isso foi para o bem e para o mal. Foi bom, para o bem e para o mal. Os treinos do grupo foi bom, mas também deixava muitas mostras e também havia muitas lesões, por isso mesmo, porque em termos de recuperação sabia-se muito pouco. Mas pronto, esta parte de ser misterioso também pode casar com a sua maneira de ser, não é? Disse que era muito introvertido. Tinha muito a ver com isso. Nessa altura, nesse período, tinha muito a ver com isso. E eu era um menininho que tinha 20, estava ali muito introvertido. Ouvia as conversas, ouvia com muita atenção tudo o que eles diziam. E estava muito atento. Mas depois... Pronto, não era de conviver muito. Isso é uma verdade, nessa altura. Agora sou ao contrário. Agora, se calhar, falo demais. Bem, Carlos. E na sua carreira, o que é que foi pior? Nunca ter sido campeão nacional enquanto sénior? Ou correr 13,30 no europeu e ser décimo? Vamos. Eu tenho... realmente, não ter sido campeão nacional de corta-mato, para mim, deixou-me alguma mágoa. É que eu estive muito próximo de atingir os patamares cimeiros, ou seja, as medalhas ali. Eu sei, por exemplo, em Split, foi tudo uma questão de não saber recuperação e que trabalho se fazia entre a meia-final e a final. Eu lembro, por exemplo, na meia-final de Split,
não só dominei, como a última volta fomos a controlar, eu e o Dionísio a controlar os adversários. Portanto, eu bato o recorde pessoal na meia-final de split, a fazer uma volta, olhar para o lado, abrandar, porque era só ficar nos apurados. Só que entre a meia-final e a final havia 48 horas. E eu lembro-me perfeitamente, há imagens que eu tenho, de, por exemplo, o Antibo, o italiano, que havia depois de vencer a final, sair da pista e ter um bidão no grupo do departamento médico da Itália, com gelo, uma marquesa com osteopata, etc. Pronto. Eu lembro-me perfeitamente que fiquei sozinho, não só fiquei sozinho na pista, que fui-me embora sozinho, nem tinha treinadores comigo, nem tinha dirigentes comigo, e tínhamos um fisioterapeuta na altura, onde eu à 1h30 da manhã eu fui buscar a uma discoteca que havia pegado ao hotel para me vir dar um toquezinho e tal. Mas depois naqueles 2 dias até a final eu treinei normal. Portanto, cheguei à final, estava fatigado. Não estava com a recuperação total. Apesar de eu ainda na última volta terminar forte, mas tive ali um período que sofri bastante no meio da prova. E estávamos a falar em condições climatéricas em split, de 37 graus que fizemos a meia-final, com 91% de umidade. Portanto, havia ali alguns pormenores. Por exemplo, em 92, em Barcelona, nos estágios que fizemos com o professor Muniz Pereira, e eu, o Domingos, o Dionísio, o Junqueira e o Raimundo Santos, fizemos o estágio em Vila Real de Santo António, terminámos 10 dias antes 10 dias antes da meia-final dos Jogos. Ok. O que é que aconteceu? Treinámos até aqui para o lado em Vila Real e chegámos a Barcelona. Não fizemos a aclimatização, aquilo que é hoje vulgar, fazer a aclimatização às condições climatéricas de Barcelona. Não sabíamos. Eu fui, por exemplo, 2 dias antes para Barcelona. Foi muito tarde e arrastei-me completamente na meia-final. E passado 15 dias de Barcelona, andava a ganhar provas, meetings, e, sobretudo, venci por 2 vezes, por exemplo, o Fermin Caixo, que foi campeão olímpico dos 1500, nas milhas em Espanha. Portanto, havia um desconhecimento em termos daquilo que era o treino de recuperação, que eu fui aprendendo muitas vezes com os espanhóis. Eu, como estava incluído no grupo do Miguel Mostaça, do empresário, a quantidade de lesões que eu tive, e foi muitas, eram todas lesões de sobrecarga, nitidamente. Portanto, faltava ali períodos de compensação de planeamento de treino quer com cargas, quer com um treino de recuperação que não existia na altura, não havia esse conhecimento. E no meu caso, no meu grupo de treino, não havia mesmo. Portanto, eu comecei a perceber disso a partir de 92, 93, quando comecei realmente a andar com esse grupo fantástico que o Mostaça tinha, que era o Fermin Caixo, o Martin Fiza, o Alantão, que eram atletas realmente fantásticos e que tinham uma cultura de alto rendimento muito diferente da nossa, sem dúvida. Estavam 30 anos à nossa frente, sem dúvida. Por exemplo, só para te dar mais um exemplo, em 93 eu vou ao meeting de Nice, que eu adorava participar, porque era sempre uns 3.000 fantásticos que faziam lá. E nesse meeting eu fiz 7:44, numa corrida totalmente diabólica, porque era uma corrida que foi corrida ao fartlek, e ficava lá, partia para Copenhaga, onde iria fazer 5.000 metros. Eu lembro-me perfeitamente que fiz 7:44 nessa prova, e da minha grande marca teria sido, por exemplo, nessa altura. Teria sido uma marca totalmente superior àquela. Quem vale 7:44 faz 13:10, 13:12, sem dúvida nenhuma. E fui obrigado, na altura, era o selecionador nacional, o professor Muniz Pereira, obrigou-me a regressar, se não regressasse para fazer os campeonatos de Portugal, não iria participar nos Mundiais de Estugarda. E tinha que vir participar nos Nacionais de Pista na prova de 5.000 metros. A minha prova. Enquanto, por exemplo, o Domingos e o Dionísio, que tinham marcas nos 10.000 metros, competiram nos 1.500 nesse Nacional. Portanto, eram algumas situações que se passaram na altura. Portanto, são águas passadas, mas que realmente nessa altura foi muito prejudicial. Eu tinha uma pergunta em relação a 1990, andando um bocadinho para trás, porque nesses europeus split fez 13:29 na eliminatória e depois 2 dias depois, apesar de não recuperar bem, 13:30. 13:30. Quanto é que acha que nesse ano podia ter corrido os 5.000 metros? Rafael, não é nenhuma sobranceria,
não estou... eu sei o momento de forma em que estava na altura de split. E um split em condições normais discutia a corrida, até porque era muito rápido a terminar. Ok? Eu, quando fiz 13:22 em Oslo, acabei a última volta em 55 segundos. Portanto, eu estava perfeitamente capaz de discutir a parte final, sem dúvida nenhuma. Não fiz a recuperação que devia ter feito, continuámos a fazer um treino normal entre a meia-final e a final. Pronto, e faltavam uns meios de recuperação que nós, hoje em dia, eu domino muito bem para os meus atletas e faço muito bem, mas que na altura nem eu, nem o meu treinador tínhamos esse conhecimento. E aí dá-me muita pena, porque eu sei, e o meu treinador da altura sabíamos realmente que estávamos de uma forma fabulosa. Isto não é nenhum sinal de superioridade, nada. É apenas o conhecimento que eu tinha de mim mesmo do momento em que estava. Sim. E depois, em 92, quando fez os 13:22, julgou que, bem, isto já vai ser difícil de melhorar, ou estava consciente que podia chegar aos 13:10, 13:15? Eu quando fiz a primeira vez 13:22, tinha a certeza que iria continuar a evoluir. Era essa aquilo que eu pensava na altura. E continuei a evoluir. E continuei a evoluir porque comecei a evoluir nas distâncias mais baixas. Em 93 faço 3:40 aos 1500, faço 7:44 aos 3000. Lógico, o normal era que eu em 5.000 metros tivesse feito uma marca muito próxima de 13:10, 13:12. Era isso que eu achava que podia valer numa prova de género que tive em Oslo, por exemplo, naquelas condições de Oslo que eram muito boas, que eram chamados comboios que nós procurávamos do meio fundo, onde a gente tinha só que seguir, tínhamos de estar muito bem, mas tínhamos só que seguir a prova e estaria por aí. Depois foi um conjunto de situações que se foram sucedendo entre lesões, não é? Entre lesões que quebravam a sequência dos treinos, começa a precipitação, por vezes queremos recuperar muito rápido e voltamos a entrar numa nova lesão. Tive algumas situações ali que podiam ter sido evitadas, mas nós quando se vive do atletismo, como era o caso na altura, nós não tínhamos paciência para estar parados, portanto, e muitas das vezes as lesões não eram totalmente debeladas porque nós mal sentíssemos, tínhamos pouca dor, não era correr sem dor, que nós nunca corremos sem dor, nós corremos, às vezes começámos a estar ainda com muito dor, mas mal sentíssemos que podíamos correr, nós íamos correr. Pronto, isso originava muitas vezes que entrássemos noutra lesão, pronto, algo que hoje em dia a gente sabe que não pode cometer, mas nós sabemos que dependíamos do nosso corpo, dependíamos dos resultados para vivermos, não é? Os meetings, as provas, as marcas é que nos davam os tais cachés, não é? Sim, e era aí que tínhamos que apostar. Mas pronto, foram momentos completamente diferentes de agora, não tem nada a ver. E agora eu gostava que tentássemos descobrir que tipo de atleta é que o Carlos era. Eu vou-lhe dar aqui 3 hipóteses e o Carlos diz qual é que acha que se adequa mais ao seu perfil de atleta. Será que era o atleta ator de Hollywood, aquele que não arrisca nada e usa duplos? Ou será o atleta virilha assada, aquele que vai ali sempre ao lado a incomodar quando as coisas aquecem? Ou será que é o atleta Moto 4, aquele que não foi feito para a estrada? Eu realmente não gostava muito de estrada. Agora, eu era um atleta muito calculista. Era um atleta que preparava muito bem as minhas provas e sabia ler muito bem os meus adversários. E eu, nesse aspecto, e tal como hoje preparo as provas para os meus atletas, eu era muito assim. E eu tinha esse cuidado de estudar muito bem quando ia para qualquer competição, saber as características de quem era o meu adversário. Isso foi um trabalho que ficou para hoje e é muito útil hoje. Há pessoas que dizem que o Carlos não é lembrado como top, porque não pegava nas corridas, não era exuberante, não se mostrava ali. Reconhece isso ou quer mandar essas pessoas lá para um sítio que eu cá sei? Não, vamos lá ver. Havia provas que era assim, havia provas que eu não arriscava um limite. Ou seja, eu também tinha conhecimento daquilo que eram as minhas características. Eu, como tinha uma característica de terminar forte, não é? Uhum. Então, tirava partido delas. Mas muitas provas liderei e ia para a frente e tentava desgastar. Dependia um pouco daquilo que era
que tipo de corrida é que tínhamos, se era uma corrida, por exemplo, um campeonato de Portugal, ou se era um meetingzinho, se era uma prova de preparação, era completamente diferente. Se eu pegasse numa prova com adversários muito idênticos a mim, porque era o que acontecia na altura, não é? Estávamos a falar de atletas, ou tinha uma marca muito próxima da minha, ou melhor. Ou melhor, então aí tinha que ser exímio na forma como conduzia a corrida. Agora, não, muitas das vezes não era exuberante, não era porque esperava o momento certo. E Carlos, é mito ou verdade que quando o Carlos se sentia em forma, gostava de ser lançado aos milhões? Sim. Havia essa expressão, não é? Eu gostava muito, quando estava em forma, de estar nas corridas de maior qualidade. E procuravas, inclusive, eu, por exemplo, abdicava de competir muitas das provas aqui em Portugal e nos meetings que havia na altura, para competir nas provas, onde podia ser primeiro ou segundo, não é? Podia liderar, por provas que sabia que dificilmente ganharia, não é? Que eram os meetings, os chamados agora meetings da Liga Diamante, mas onde poderia melhorar as minhas várias performances e com uma visibilidade que me levaria para outros patamares, não é? Porque depois nós procuramos esses palcos podem nos transportar a qualquer momento para outro patamar. Se eu corresse bem num desses palcos, não só melhoraria o cachê, digamos assim, que eu teria noutro meeting, subiria, não é? E então era isso que nós procurávamos. Eu procurava, sobretudo, os grandes palcos, onde primeiro para sentir, depois para me habituar, porque depois chegávamos àquelas competições como tive em Barcelona, em Stuttgart, onde estávamos com 50, 60 mil pessoas em Split, com o estádio completamente cheio. E quem não estiver habituado a essas andanças sente-se muito pequenino naquele momento e os nervos controlam-nos. Não, eu entrava nessas competições com muita frieza. Eu nunca senti grande nervosismo nos grandes palcos. Foi grande dificuldade realmente em Barcelona por aquele pormenor que já falámos atrás. Sim. De não estar recuperado. Quando cheguei a Barcelona estava extremamente desgastado. Pronto, era aqueles pormenores que não dominavam os treinadores da altura, e entre o tempo em que se tem que treinar muito e o tempo, o chamado taper, não é? O tapering, não havia tapering ali praticamente, não é? Aprendi isso mais tarde, já depois de ter... ainda era atleta, mas já foi tarde para aquilo que eu pretendia, para aquilo que eu queria chegar, e não cheguei. Olha, outro mito que existe em relação a si, é verdade ou mito que se o Carlos fosse presidente aqui desta República, o McDonald's e outras fast foods eram proibidas? Eu tenho muita fama em relação ao aspecto da alimentação. Criou-se muitos mitos na altura que eu era atleta e muitos deles não são verdade. É verdade que eu raramente comia um hambúrguer no McDonald's, muito raro. E as minhas atletas hoje em dia sabem isso e raramente também o fazem. Então, mas eu tinha erros alimentares muito graves na minha conduta. É verdade que, por exemplo, eu não comia fritos, mas um dos meus grandes problemas da altura era precisamente a má alimentação. Ao contrário desses mitos da altura dizerem que eu me alimentava, que tinha muitos casos com a alimentação, é errado. Por exemplo, nós seguíamos muito, e isso, se perguntar aos atletas de todos da minha geração, nós tínhamos como ponto de referência o Lopes e o Mamed, não é? E o Lopes e o Mamed, nós contávamos em estágios que eram os únicos momentos que estávamos com eles. Por exemplo, bebiam vinho às refeições. E nós todos bebíamos vinho às refeições, que é um erro tremendo. Ao ponto de, por exemplo, temos histórias de estágios onde a treinar 2 vezes por dia, nós, elementos da seleção, saímos com mais peso. Com mais peso a treinar 2 vezes por dia. Portanto, está a ver que nós tínhamos realmente, cometíamos. Eu tenho a consciência que cometi muitos erros e por isso é que eu hoje sou extremamente exigente com o meu grupo. Porque sei da importância que a alimentação tem na performance do atleta e na evolução do atleta. Para mim, é fundamental. O Fernando Mamed tinha o mito, por exemplo, antes de uma prova qualquer que ele fosse fazer, comer um bife com ovo a cavalo e batatas fritas. E hoje nós sabemos que isso é errado, não é? Sabemos perfeitamente
que a carne não dá mais força, não dá energia. A gente sabe que as energias vêm dos hidratos. Pronto, mas na altura o bife é que dava força. Então toca a comer um bife ainda maior. Portanto, havia estes mitos. Havia muitos mitos. Esse mito, por exemplo, do álcool à refeição, que era permitido pelos selecionadores, pelos selecionadores da altura, todos nós bebíamos. E é um erro tremendo que a mim me custou N resultados, N performance, sem dúvida nenhuma. Eu hoje olho para trás e vejo isso como um dos grandes erros da minha carreira. É verdade ou mito que a primeira cobaia do Carlos Monteiro, treinador, foi o Carlos Monteiro, atleta? Sem dúvida. Foi exatamente eu. Ou seja, quando eu decidi fazer o meu... Essa decisão de treinar a si próprio vem no decorrer das lesões que falou, não foi? Vem do decorrer das lesões, vem daquilo que foi a minha vivência com os grandes grupos de treino, de quando andava no circuito de meetings. Nós passávamos dias, às vezes semanas, com algumas das grandes figuras da altura. E estávamos todos no mesmo local, treinávamos no mesmo local, e eu comecei a perceber uma determinada coisa, que não era muito aceito pelos senadores da altura, inclusive o meu. Ok? Mas eu sabia que era um dos erros que nós tínhamos e comecei-me a perceber disso. Então chegou uma altura que eu achei que tinha que fazer o meu percurso sozinho. E eu fui o meu primeira cobaia foi realmente eu mesmo. Depois um grupo de atletas que iam solicitando para treinar comigo, pedindo para eu os treinar. E eu treinei muito nessa base. Na final da década de 90, quando eu fiz a primeira vez um overtraining, é aquilo que hoje em dia se chama overtraining, e na altura ninguém sabia o que era. Porque eu cheguei a uma altura que ia treinar 10 minutos e não conseguia. E, portanto, aqui em Portugal, lembro na altura ter percorrido todos aqueles que eram os médicos mais usuais, fui visto por muita gente, análises para aqui, análises para lá. E o CSF, toda a gente dizia que eu estava normal. Não, especial, sempre normal. Sempre normal. Eu não estava normal nada. Até que um dia pedi ao Mostaça e tens que me arranjar alguém porque eu não me sinto bem, eu não consigo correr. E fui visto por um fisiologista no País Basco, no Centro de Aperfeiçoamento Técnico de Guecho, em Bilbao, onde fui analisado. A primeira coisa que eles fizeram, ao contrário daqui, foi fazer análises hormonais. E logo detectaram ao fim de 5 minutos, estavam-me a dizer: Carlos, já sabe, o teu problema é este, assim. Tens de estar 1 ano a fazer treino de endurance, muito suave, até o teu sistema hormonal normalizar. Portanto, e eu aprendi muito, depois voltei lá com muitas frequências a fazer os testes, os chamados testes que agora fazemos aqui, do limiar anaeróbio, e aprender a quantificar treino e quantificar intensidades de treino, que é coisa que eu faço hoje com todos os meus atletas, mas que na altura não havia. Na altura, cada vez que íamos treinar, nunca era rápido demais, era o mais rápido que conseguíamos. Pois. E quando os valores hormonais voltaram à normalidade, era duro consigo? Era duro, mas... Ou respeitava o corpo? Mudei a minha forma de treinar, imenso, mas os erros alimentares ainda lá estavam. Havia já um planeamento, já havia quantificação de intensidades. Ainda fiz umas coisas muito interessantes, muito engraçadas, mas aquele período de training, se o atleta entrar nessa fase, dificilmente volta a ser o mesmo atleta. Ainda fiz umas coisas engraçadas a nível de estrada, ainda fiz uma 3 da meia maratona, etc. De uma forma completamente diferente do que treinava, mas nunca mais voltei a ser de forma. Portanto, o overtraining é algo que nós temos que evitar a todo custo e o próprio planeamento hoje em dia, dificilmente um atleta poderá cair em overtraining, porque há sempre períodos de compensação. Eu faço isso com os meus, há um período de carga, é um período de recuperação. Isso na altura não estava muito bem sabido, havia pouco conhecimento. Assim, eu nessa altura já estudava muito. Eu comecei a ir à procura de bibliografia, de autores, de começar a pesquisar, porque quis saber muito sobre o overtraining. Eu procurei saber o máximo o que é que acontecia a nível da célula muscular, o que é que acontecia a nível fisiológico, o que é que acontecia
à hemoglobina, o que acontecia ao testosterona, o que acontecia ao cortisol, etc. Pronto, eu a partir daí assumi para mim mesmo que um dia, se continuasse a ser treinador e treinasse, como foi o caso, os meus atletas nunca cairiam nesse sistema de overtraining, porque realmente dificilmente o atleta voltará ao normal. Carlos, agora para fechar a parte da atleta, tenho uma questão relativamente à sua melhor prova de sempre. De todas as centenas de provas que fez, qual é que acha que foi a melhor prova? Eu recordo-me, por exemplo, os 1500 na Maia, onde eu fiz 3:40 e curiosamente não estava à espera nesse dia porque vinha de uma paragem. E aquilo foi uma prova lançada para um brasileiro na altura, para 3:37, 3:38. Eu lembro-me de passar atrás no grupo em quinto, sexto aos 1000 metros, em 2:31, e depois senti-me tão bem que saí e fiz os últimos 500 em 1:9, 1:10 e ia ganhando a prova. E a outra prova fantástica foi realmente os 3000 de Nice, onde com os 3 melhores atletas da altura mundial, numa prova fraticida, porque eles não gostavam nada uns dos outros e ninguém queria assumir a prova. Então aquilo era uma volta a 60 segundos, era uma volta a 69, era uma volta a 68, era uma a 63, a 62. Foi uma prova realmente a todos os níveis desgastante. Teria feito melhor numa prova regular, teria feito menos uns segundos nessa prova, mas foi realmente uma prova que me deu um gozo fantástico em ter feito. Os recordes de Junas foram momentos fantásticos. Tive outras provas, mas realmente os 3000 nisso deixou-me marca, e depois o momento que estava e estava com muita ambição, muita convicção que ia ser a minha época, foi quebrada ali a seguir a nisso. Mas pronto. E, meu caro Carlos, o que é mais difícil? Ter desilusões como atleta ou como treinador? eu assim, eu não vejo assim grande diferença, né? Embora em termos de desilusão, eu não tenho tido muitas desilusões enquanto treinador. Às vezes há uma atleta que naquele dia corre menos bem um bocado, mas eu vou à procura da explicação e muitas vezes sou muito crítico comigo mesmo. Portanto, eu normalmente vou à procura da razão desse dia menos bom dela. Agora, uma coisa eu sei que fico muito mais nervoso a vê-los competir de quando eu competia. Isso é uma verdade. Não é? Não tem controle. Muito mais tenso. Eu, por exemplo, dormia normalmente quando era atleta e agora tenho muitas vezes que durmo mal. Antes das competições, depois das competições. Portanto, vivo muito mais a competição agora. Mas a minha principal desilusão terá sido Barcelona. Eu Barcelona estava com muitas, como dizem os espanhóis, com muitas ganas. E realmente a nossa... Como é que eu posso explicar? Nós éramos muito generosos a treinar. Nós éramos extremamente generosos a treinar e, por vezes, esse foi o nosso maior inimigo. Generosos em que aspecto? Nós nunca vergávamos. Não havia amanhã, não é? Era como se não houvesse amanhã. Nós não preocupávamos com o treino da manhã. E se na semana anterior tínhamos feito, por exemplo, um treino de 1000 metros para 2:35, na semana seguinte tinha que ser para 2:32, 2:33. Era assim que pensávamos, não é? Isso levou a que, por seleção natural, houvesse um conjunto de atletas que atingiram patamares muito elevados. Mas também houve um conjunto de atletas que ou se lesionavam ou porque nunca recuperavam, apesar de treinarem nos mesmos ritmos, nunca fizeram as mesmas marcas, as mesmas performances de outros atletas, porque havia um conjunto de atletas que treinavam juntos e faziam o mesmo treino e faziam aquelas mesmas... Mas depois na competição, uns conseguiam, outros não conseguiam. Se nós pegássemos nesse tipo de treino na altura, juntássemos aquilo que sabemos de recuperação e de planeamento de treino, então nós hoje teríamos atletas melhores do que nós. Mas
os miúdos de hoje em dia não são piores que nós éramos na altura. Pelo contrário, eu tenho atletas no meu grupo que começaram de pequenos que eu nem me aproximava nos escalões deles, nem me aproximavam daquelos que eles conseguem fazer. Portanto, o problema é outro. O problema tem a ver com a passagem de júnior para sénior, para sub-23, a faculdade, etc, etc. Portanto, há aí um conjunto de fatores que faz com que esses atletas não possam depois atingir outros patamares, porque para atingir outros patamares tem que andar mais que há uns anos. Não podem chegar ali aos 20 anos, 21 anos e desistirem, não. Tem que andar mais 10, 15 anos, que era aquilo que nós fazíamos, não é? O Lopes foi até aos 38, o Mamed aos 34 ainda fazia grandes performances 35, o Domingos e o Dionísio e para o Regalo também foi, mas teve mais lesões do que os outros. Mas houve um conjunto de atletas, por exemplo, o Paulo Catarina, que chegou quase aos 40, o António Pinto, não sei até quantos chegou, mas também eram carreiras. Aquilo que nós hoje sabemos são as adaptações que o treino provoca, que demoram anos, não é? E como o professor Muniz Pereira dizia, como um fundista, ele dizia muitas vezes isto nos estágios, um fundista precisa de muita paciência e muitos anos para ser feito. Nós hoje em dia não temos esse tempo. As pessoas querem ser grandes atletas muito antes do seu tempo com... Isto é preciso anos e anos e anos seguidos e muitas vezes, ou por esses fatores que ainda agora falei, com pouca paciência de alguns deles, de saberem esperar o seu momento. E também há a dificuldade de os motivar, não é? Motivar, assim, a partir de uma determinada altura, a mim, por exemplo, a motivação era atingir altas performances. Os dividendos que tirávamos disso nunca estavam em primeiro. Ou seja, os dividendos económicos não era isso que me levava a treinar no duro. Era atingir aqueles patamares, a gente olhar para as medalhas que nós tínhamos, atletas que tinham sido medalhados, e nós revíamos naquilo e se um dia chegar àquele patamar, a subir a um pódio e ouvir o hino nacional. Era isso que realmente a gasolina, essa que era a gasolina do treino. Hoje em dia, muito por influência até do futebol e do dinheiro que envolve o futebol, as pessoas olham para o atletismo e veem que não há futuro e aquilo que se pode ganhar no atletismo não se compara, não dá futuro a ninguém. Portanto, por isso é que hoje em dia chamam, isto não tem retorno, não serve, não é? Hoje em dia, mesmo os próprios pais, por exemplo, muitos miúdos abandonam precocemente porque os pais, não andas lá a fazer nada, porque aquilo não dá nada, o atletismo para que é que serve? Aquilo não dá nada, não dá dinheiro. Portanto, é esta a mentalidade que temos agora. Nós temos vários exemplos de atletas que estão na faculdade e atletas que são de alto rendimento que estão na faculdade, não é? Temos várias coisas que aqui há uns anos eu acho que começa a haver uma nova mentalidade. Saber que é possível, mesmo ganhando pouco dinheiro, fazer as duas coisas. Saber conciliar, saber organizar o seu tempo, saber organizar o seu dia e não deixar de parte o sonho desportivo. Eu tenho vários nesta situação, mas para mim foi uma grande conquista que um conjunto de atletas que atingiram agora o patamar de Júnior 2 ou Sub-23 continuam no atletismo, continuam a fazer marcas, a melhorar marcas e a fazer as duas coisas. É uma vitória. E olha, Carlos, eu queria falar aqui de um aspecto da sua carreira de treinador em que houve um momento em que treinou a Marina Bastos e a Helena Sampaio. E nessa altura disse publicamente que se elas esquecessem as polémicas, se elas não se desgastassem com as tretas e conflitos, elas poderiam ter muito êxito. E eu trago este exemplo para perguntar se realmente acha que a paz e a tranquilidade são indispensáveis para ser um atleta. Claro, é fundamental. Ainda estou no começo de uma geração, digamos assim, não é? Mas uma das coisas que o atleta tem que fazer, e isso o treinador tem que proteger, tem que ir isolar. Na altura havia polémicas, polémicas entre grupos, porque escrevia-se muito na imprensa sobre atletismo. Uhum. E havia quesílias entre grupos, entre clubes, com a federação, etc, etc. Portanto, e elas envolviam-se com alguma frequência em algumas... e tiveram um período, julgo que foi 6 meses que treinaram comigo, em que foi uma das coisas que eu lhes exigia a elas, era que a partir dali qualquer situação era resolvida por mim e elas só se tinham que preocupar em treinar. E hoje em dia, o que eu digo aos meus miúdos é que eles estão no treino para treinar e para
para conviverem, e todo o resto é resolvido com o clube e com o treinador, e porque, por exemplo, há provocações de outros lados. Hoje em dia já sabes que, ao contrário do que havia na altura, hoje existem as redes sociais. E por vezes há pequenas picardias, pequenas pessoas que provocam, porque infelizmente os valores vão-se perdendo. Eu tenho... esse vai ser o meu legado que eu vou deixar enquanto treinador. Vai ser os meus valores. E tenho muito orgulho nesses valores, naquilo que eu transmito a este grupo fantástico que eu treino, em que o meu grupo, em que eles convivem com adversários diretos, passam férias com adversários diretos, nada disso. O que eu lhes digo a eles muitas vezes é assim: vocês são adversários, têm adversários, passam linha da meta a que terminou a competição. E tenho treinadores no atletismo hoje em dia que proíbem os seus atletas de conviverem com outros. É algo para mim, isso tudo nas camadas jovens, inconcebível. Não consigo compreender. Portanto, não é este... Nós, antes de tudo, por isso é que chama período de formação, é passar valores. Além dos aspectos técnicos que são importantes, lógico, é passar valores. E o resto, se fizermos isso, o resto vai suceder. Pronto. E naquela altura, voltando atrás um pouquinho, naquela altura... foi uma das coisas que eu lhes impus, foi que não havia mais entrevistas sem eu ter conhecimento e só pensassem unicamente todo o resto, toda a estratégia de competitiva, calendário, competições, era tudo decidido por mim. E Carlos, falando aqui do seu grupo, foi em 2015 que começou o seu trajeto no Maia Athletic Club, na formação. E como é que foi, estando dedicado aí a jovens, como é que foi receber em 2018 uma atleta consagrada como a Sara Moreira? Uma surpresa ou algo que aguardava com alguma esperança? Não a Sara, mas uma atleta daquele nível. Não estava minimamente à espera. Na altura estava extremamente focado em fazer atletas para mais tarde poderem ser atletas da primeira linha. Era isso que eu sonhava e é isso que eu achava que era possível fazer. Portanto, eu achava que o meio fundo estava muito mal naquela altura. Eu não fui para o Maia em 2015, eu fui para o Maia em 2013, com uma atleta, chamava-se Ana Rita Santos, que era uma corredora de velocidade, e que foi campeã nacional de 300 metros em pista coberta, juvenil. Essa, depois seguiu-se uma atleta que era a Mafalda. Eu fui para o Maia só com essas duas atletas, portanto, foi na altura o presidente, o Rui Borges, e é o atual presidente, que me abriu as portas e disse: não, anda para cá que nós precisamos de ti e acho que tu aqui podes fazer um bom trabalho. Pronto. Em 2015, o que é que sucedeu? Havia um grupo de miúdos e miúdas no Maia, não havia um treinador de meio fundo de formação, há um treinador de formação de base que faz um excelente trabalho, que é o Luís Cunha, e a pessoa e um pouco mais tarde, 2 anos depois, a professora Cristina Regal, a mulher do Zé Regal, não é? Que está com os atletas de velocidade. Pronto. E em 2015, juntamente com o meu amigo, e foi meu atleta, o Vítor Ribeiro, que é dirigente também do Maia, disse: Carlos, há aqui um conjunto de miúdos que estão aqui no grupo, mas estão um pouco à parte porque eles não são velocistas, não são saltadores, não têm essas características, mas também não sabem muito bem. Pronto, e em discussão com a direção, disseram: olha, podias pegar neste grupo e fazer um trabalho com eles. E foi aí que tudo começou. Portanto, comecei com esse grupo. A primeira coisa que lhes disse é que eles tinham que correr mais rápido, que valiam muito mais que aquilo que faziam. Foi a primeira coisa de uma reunião que eu tive lá na Maia. Disse: vocês têm que fazer muito melhor, vocês valem muito mais. E então esse grupo começou aí. Depois, o que é que aconteceu? Provavelmente pela nossa forma de estar, quer em treino, quer em competição, a forma descontraída, a forma de convívio que nós temos, fomos atraindo outros atletas para o grupo, que foram chegando. Nós, enquanto Maia, pegamos nos atletas que nos surgem no Maia da formação. Nunca vamos buscar atletas fora. O que aconteceu foi um conjunto de pais de outros clubes que iam ao Maia falar com o presidente, a dizer que iam que os filhos deles viessem para o Maia. Foram engrossando esse grupo. Depois, a minha forma de trabalhar e a minha forma de ser, a Sara, provavelmente, houve alguma coisa, como ela treinava lá na Maia, algo que ela via, não é? Ela via ali no dia-a-dia,
daquilo que era o nosso trabalho ali, que a atraiu. E um dia, um domingo, estava a almoçar muito bem e surgiu o telefonema da Sara, que gostava muito de falar comigo. E eu disse, então, bem, daqui quando pudermos, encontramos aí e falamos. E ela disse, não, eu quero falar contigo amanhã. Pronto. E a nossa relação começou aí. Foi totalmente inesperado. Não? Foi uma... não é? Mas de 0 a 10, sei lá, para classificar, para meter aqui algum número, o que é que isso, em termos de desafio, significa para si? Ou seja, não está a pegar numa atleta de novo, está a pegar numa atleta que já venceu títulos europeus, que já fez grandes marcas, que já não caminha para jovem, não é? Exatamente. Eu ainda tinha 33 anos, acho eu. 33, exato. É lógico, e eu ao aceitar, era uma jogada, digamos assim, não é uma jogada, era algo de elevado risco. E é mais difícil em termos de responsabilidade treinar uma Sara do que treinar uma jovem atleta. São vários os fatores. Primeiro, que a Sara é uma atleta consagradíssima. Era e é. E continua a ser. E eu falhar com a Sara podia ser para a minha carreira, podia ser fatal, não é? Não é o caso, pronto. Agora, uma coisa, Rafael, é tu pegares no miúdo desde pequenino e vais criar lá a tua imagem, vais treinando a tua imagem, e outra coisa é pegar na Sara que teve resultados fantásticos, não é? Mas que está formatada no modelo que não era o meu. Sim. Isso foi a maior dificuldade. Ok? E depois, eu e a Sara conhecíamos de passagem da pista ou da competição, não conhecíamos um ao outro. Aquilo que eu conhecia da Sara era só de a ver correr, como pessoa, o que é que ela era, como é que ela era a treinar, não sabia nada disso, não é? O que eu achava, e a razão na altura que eu aceitei treinar, é que eu achava que podia ajudá-la. Portanto, ela estava numa situação, numa parte que achava que tinha que mudar. E eu achava que era a pessoa indicada nessa altura, que a podia ajudar em termos daquilo que era o principal objetivo dela, que era a maratona. Que tenho a minha filosofia daquilo que é o treino de maratona, um pouco diferente daquilo que se vai fazendo em Portugal. É a minha filosofia e é aquilo que eu fui investigando e criei o meu modelo. Pronto. E aí havia realmente o risco, mas não estou nada arrependido de ter assumido esse risco. Bem pelo contrário. A Sara é uma mais-valia para o grupo. A Sara é uma referência para toda a gente, mas também para o grupo. As miúdas para interagir com a Sara foi algo que foi mais um acrescento de motivação, de elas se reverem, de elas saber o que é a vida de um atleta de alto rendimento, o que é projetarem-se para a frente, o que é ver uma atleta de alto rendimento que já é mãe, com o acrescento de trabalhos que isso vai a trazer, e continuar todos os dias a chegar ao treino com a mesma motivação com que a Sara chega, não é? Para eles foi uma mais-valia. E eu pensei também muito que podia nesse aspecto, não é? É realmente uma enorme referência do atletismo mundial. Foi para o grupo, para o conjunto de miúdas que, quando a viram a primeira vez, todas tímidas, não é? Todas escondidas. Ainda hoje o respeitinho é muito... Ainda hoje em dia o respeito é muito bonito. Escutam e a veem, às vezes levam um raspanetezito, mas faz parte, portanto ela tem essa função também dentro do grupo. Agora também tem uma atleta jovem que ficou em quinta no Nacional de Porta-Mato, que é a Lia Lemos, que tem subido imenso, e segundo sei, ela é possuída em treino. Como é que é domar uma atleta possuída? Ela é realmente, pronto, ela já conhecem, ela realmente tem esse apelido, que é possuída, porque ela é muito focada. Portanto, a Lia, no fundo, representa aquilo que é o meu modelo de treino hoje em dia. Tenho elas são muitas,
Mas ela foi aquela que, logo desde o início, excetuando o primeiro ano de iniciada que fez comigo, onde ela tinha outras atividades, inclusive a equitação, que eu dizia muitas vezes, pá, deixa-te estar na equitação, que tens muito futuro na equitação. Ela, rapidamente, tudo aquilo que eu transmito a elas, quer motivação, quer os pormenores que envolvem o treino, elas sabem perfeitamente que o treino é só uma pequena parte da performance. Depois é preciso que elas dominem um conjunto de pormenores que têm a ver com a envolvência do treino, a recuperação, etc, etc, etc. Portanto, e ali nesse aspecto é aquela que rapidamente, eu falando uma vez, acabou. Pronto, ela... E depois, ela, tudo que é o planeamento de treino, faz e quer fazer mais. Portanto, tem que ser travada muitas vezes, tem que ser travada, tem que a puxar, porque por ela continuava no treino. Portanto, ela é muito focada, apesar de ter entrado na faculdade, continua a ser exatamente igual, com as mesmas horas de descanso, com o mesmo tipo de alimentação, portanto, esses pormenores, ela tem tido mais sucesso, embora temos outros elementos que estão a surgir e que têm tido muito sucesso também já, desde os escalões de iniciados, a infantis e a juvenis e a júnior, mas no caso da Lia, esse é um pormenor que é o facto de ela interpretar muito bem aquilo que é a minha filosofia de treino. Carlos, vamos aqui à penúltima fase, que é uma fase em que eu tenho perguntas de resposta rápida, em que dou 1 minuto e 30 para tentar responder 15 perguntas. E tem de ser mesmo a ritmo daqueles 3,40 ou dos 7,44. Porque senão... Vou meter aqui um relógio. Vamos lá, isso. Então vá. Melhor atleta nacional que já viu correr? Melhor atleta nacional, Fernando Mabed. Melhor colega de treino? Tive várias, talvez o Henrique Crisóstomo. Melhor momento no atletismo? Melhor momento até os recordes nacionais de júniores. Pior momento? Barcelona 92. Melhor prenda que o atletismo lhe deu? Os amigos. Imensos amigos. Eu tenho amigos em vários pontos. Hoje em dia sou capaz de ir à Espanha e tenho vários sítios onde ficar. Em França tenho vários sítios onde ficar. Isso para mim é um legado que guardo com grande carinho, grande força. É as amizades que fui fazendo ao longo, que agora, algumas delas estão a surtir efeito para as atletas, para as minhas atletas estão agora a surgir, que já tenho também já onde ficar em Espanha. O relógio continua a contar. Quem foi o melhor atleta aí de casa? De casa, fui eu. Pista ou cross? Eu acho que ela não vai ouvir isto. Olha, ouviu. Estrada, pista ou corta-mato? Pista. Treino favorito? Treino favorito, 3 vezes 400. Rápido. Qual o ritmo dessas séries? 53, 54. Porto ou Inter? O Inter, se estamos a falar em Interclube, o Inter foi uma coisa que surgiu de nós, fomos nós que formámos do grupo que saiu do Porto, na altura foi algo fantástico que nós construímos e guardo com muito carinho. Inter, foi Inter, porque foi a solução que tínhamos na altura, porque o Porto abandonou um pouco o atletismo na altura, apesar de ser um grande ferrenho, um portista ferrenho, mas naquela altura o Inter foi fantástico, foi formado pelos atletas que saíram de lá. Nós todos éramos dirigentes, atletas, fazemos tudo. Pronto, acabou, aqui 1 minuto e 30, e também dá para ver aí o dragãozinho aí atrás. Está aí atrás o dragão. Bem, então eu vou fazer aqui uma pergunta que fazia parte destas 15, mas que eu gostava que respondesse. Sonho não vivido no atletismo? O sonho não vivido? Não vivido foi realmente a medalha. Sobretudo em 90 tive uma grande oportunidade, foi uma grande oportunidade que perdi. Essa estava ao meu alcance. Barcelona era outro momento que poderia ter sido possível se não fosse aqueles pormenores que já falamos.
Então chegamos agora à fase final, à fase do já ou nunca, em que eu faço uma pergunta e só tenho de responder já ou nunca. Ok? Ok. Então vamos lá. Já pensou naturalizar-se espanhol? Nunca. Mas percebe a pergunta, não é? Muitas Percebo. corridas em Espanha, time muito Tem- forte. O time muito forte foi escolhido por elas. A primeira vez, uma das coisas que eu fiz com o grupo foi mostrar-lhes que era o atletismo internacional. Então, elas foram correr a Alcobendas, ao Cross de Alcobendas, foram elas que pagaram tudo do bolso delas, à imagem do treinador quando começou, pagaram um bilhete e foram lá. Eu queria mostrar-lhes o que é o atletismo internacional, porque elas não tinham ideia. Essa prova foi fundamental para aquilo que elas são hoje. Elas hoje entendem muito bem aquilo que eu quis fazer com elas na altura. Elas foram lá, no meio de um grande cross internacional, no meio de grandes vedetas, aprenderam o que era ser atleta e foi, ao mesmo tempo, um plus de motivação para elas. E foram elas que na altura surgiram com essa história do Time Muy Fuerte. Que tal que damos o nome ao grupo do Time Muy Fuerte? E disse, parte de vocês aqui têm essa... porque eu não gosto de ter grupos personalizados. Sou contra a personalização jamais teria um grupo com o meu nome. E alguma vez já referiu pelos seus pais por o terem feito 10 anos antes do tempo? Nunca. É o tempo que eu vivi. É o tempo que eu vivi. Se calhar tinha chegado àquele ponto, não é? Chegar agora com aquilo que é hoje em dia a sociedade, se calhar não seria como os miúdos de agora, não é? Seria como os miúdos de agora. E olha, esta pergunta já é mais sensível, mas sem falar em nomes, já perdoou quem tinha de perdoar no atletismo? Há algumas mágoas que ficaram para trás. Elas ainda existem. Elas ficaram cá guardadas tenho algumas. Não vale a pena porque algumas pessoas já não estão cá. Já partiram. Mas que ficaram... E algumas dessas situações foram um pouco limitadoras na altura daquilo que eu poderia ter sido. Pronto. Mas guardo-as. Não me lembro delas. Se me falasse agora... mas algumas ficaram. E já se lesionou enquanto treinador a puxar de fora por algum atleta? Já meia dúzia de vezes. Nos corta-matos já fiz umas 4 ou 5 contraturas nos gémeos. Eu cometi um erro muito grande quando parei de treinar. Em 2004 eu parei mesmo, mas parei mesmo. Eu tive 9 anos sem calçar umas sapatilhas. Portanto, quando voltei a correr, claro que havia um desequilíbrio a nível muscular do meu corpo que paguei caro. Então acontece muitas vezes nos sítios irregulares, eu a sprintar de um lado para o outro e pumba, já vai e fico logo a mancar. É que aquilo é instantâneo. É que depois arrasto uma perna. Mas já aconteceu variedíssimas vezes. A última foi no Europeu 2019. E já viu algum bom atleta com sapatilhas boas? Eu dizia muitas vezes, atleta bom, sapatilha boa, atleta mau. Sapatilhas é no momento a grande novidade, não é? Que veio revolucionar. No fundo, estamos a sofrer uma revolução no atletismo e vamos ter que nos adaptar. Os benefícios que se traz vai ser muito discutido, no aspecto de que estão-se a bater recordes que temos que pesar se seriam assim sem essas sapatilhas, seriam ou não. Alguns custa-me a querer que não. Eu comparo atletas que foram fantásticos e que o que é que seria se esses atletas tivessem corrido com estes modelos agora? É uma questão pertinente. Sim. Mas de certeza que já viu mais atletas maus com sapatilhas boas do que atletas bons com sapatilhas boas. Sabe, sobretudo nos atletas do running e tudo, e eles procuram um bocado melhor. Nunca serão atletas top, mas que muitas vezes tinha sapatilhas melhores que os atletas de alto rendimento. É verdade. Tem de ter toda a vantagem competitiva, não é? Tinha toda a vantagem competitiva. Eles tiram tudo que for... Eles realmente...
Eles absorvem rapidamente isso, coisa que eu acho que no meu tempo, se falasse nessas histórias das sapatilhas, nós não queríamos, nós achávamos que tudo tinha sido do nosso corpo. Nós assim, isto vai tirar graça a isso. Isto agora tirar partido das sapatilhas não faz muito sentido. Faz sentido a tirar partido dos treinos e agora vamos fazer este treino mais rápido e vamos fazer aquelas séries assim. Acho que tirava um pouco o sal à competição e ao treino. Mas pronto, nós vamos ter que utilizá-las porque senão ficamos para trás. Certo. Bem, chegamos ao fim e resta-me agradecer imenso aqui esta horita que dispensou. Um privilégio falar com um dos melhores atletas de 5.000 metros em Portugal e de 3.000 também. Muito obrigado e bom trabalho aí no Maia Atlético Clube. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer esta conversa. Estaremos aqui até às 3 da manhã, não haver problema. Eu, por acaso, agora vi uns podcasts brasileiros que são 6, 7 horas e estão no YouTube em direto e aquilo, pronto, a conversa é como cerejas, não é? Só que acho que é demais. Isso torna-se cansativo, mas em termos de histórias de atletismo teremos aqui muitas para contar. Ficará para outra oportunidade. Parte 2. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Obrigado.